Existe uma coisa que quase ninguém percebe sobre a própria mente. Muitas das ideias que você chama de suas, talvez nunca tenham sido realmente suas. E o mais assustador é que isso começa desde cedo. Silenciosamente, sem que você perceba, você aprende o que deve querer, o que deve temer, o que deve acreditar, o que é sucesso, o que é fracasso. E depois de anos ouvindo as mesmas coisas repetidamente, sua mente começa a aceitar tudo como verdade absoluta. Agora presta atenção nisso. Talvez você não esteja preso apenas por circunstâncias. Talvez esteja preso pela forma como foi condicionado a pensar. Desde criança, você aprende a seguir padrões. Sentar, obedecer, não questionar demais, fazer o que esperam de você. E aos poucos, sem perceber, sua mente começa a priorizar a aceitação acima de consciência. Você aprende que ser aprovado importa mais do que pensar profundamente, que se encaixar é mais seguro do que questionar. E isso continua pela vida inteira. A sociedade inteira funciona reforçando comportamentos automáticos. Consuma, trabalhe, se distraia, repita. Quanto menos você pensa profundamente, mais fácil é controlar sua atenção. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive cansada, perdida e desconectada de si mesma. Porque nunca parou para questionar aquilo que colocaram dentro da própria mente. O mais perigoso sobre condicionamento mental é que ele não parece uma prisão. Parece normal. Você acredita que certas limitações fazem parte da sua personalidade, que certos medos são definitivos, que certos padrões nunca vão mudar. Mas pensa comigo. Quantas crenças suas realmente vieram de experiências próprias? E quantas foram repetidas tantas vezes que você apenas aceitou? Dinheiro é impossível. Você não consegue. Sonhar grande é perigoso. É melhor não tentar. Essas frases entram silenciosamente e depois começam a controlar decisões importantes da sua vida. Porque aquilo que você acredita define aquilo que você tenta. E aquilo que você acha impossível, você nem tenta construir. Agora olha o mundo ao redor. Sua atenção é disputada o tempo inteiro. Notificações, vídeos curtos, conteúdo infinito, comparações constantes. Tudo foi criado para manter sua mente ocupada. Mas existe um detalhe importante nisso. Uma mente constantemente distraída não questiona. Ela apenas reage. E uma pessoa que vive apenas reagindo perde contato consigo mesma, perde clareza, perde direção, perde consciência. É por isso que tanta gente sente vazio mesmo vivendo cercada de estímulos. Porque estímulo não significa presença. Você pode consumir conteúdo o dia inteiro, e ainda assim sentir que está perdido. Na verdade, talvez esteja mais perdido do que nunca. Talvez a frase mais perigosa que alguém pode repetir seja: eu sou assim. Porque muitas vezes isso não é identidade. É condicionamento. Você não nasceu procrastinando. Não nasceu inseguro. Não nasceu dependente de distração constante. Tudo isso foi reforçado lentamente. Repetido tantas vezes, que virou automático. E quando algo vira automático, parece impossível mudar. Mas não é. A mente humana aprende padrões. E aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. Só que isso exige consciência. E consciência exige coragem. Porque no momento em que você começa a questionar padrões, sua visão sobre a vida muda completamente. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas evitam questionar profundamente a própria vida. Porque pensar diferente gera desconforto. Você começa a perceber hábitos destrutivos. Começa a perceber manipulações. Começa a perceber o quanto da sua rotina foi construída automaticamente. E isso assusta. Porque agora você entende que continuar igual também é uma escolha. Mas a maioria prefere evitar esse desconforto. Prefere distração. Prefere anestesia. Prefere continuar repetindo padrões conhecidos. Mesmo que isso custe anos da própria vida. E aos poucos, a mente vai ficando cada vez mais condicionada. Mais cansada. Mais automática. Agora presta atenção nisso. Quanto mais você vive sem consciência, mais fácil se torna aceitar qualquer coisa. Você aceita viver cansado. Aceita não ter foco. Aceita ansiedade constante. Aceita perder horas consumindo coisas vazias.
aceita sobreviver, ao invés de viver de verdade. E isso é perigoso porque acontece lentamente, sem um grande colapso. Só pequenas concessões repetidas diariamente, até que um dia você percebe que perdeu contato com aquilo que realmente queria para a própria vida. Mas talvez a parte mais assustadora seja essa: a maioria nunca percebe. Passa a vida inteira repetindo padrões que nunca escolheu conscientemente. Mas algumas pessoas acordam antes. Algumas começam a observar a própria mente, questionam hábitos, questionam distrações, questionam crenças antigas, e aos poucos, recuperam controle. Elas percebem que não precisam continuar fortalecendo padrões destrutivos. Percebem que foco pode ser treinado, disciplina pode ser construída, consciência pode ser desenvolvida. E isso muda tudo, porque agora elas deixam de viver apenas reagindo ao mundo e começam a escolher conscientemente quem querem se tornar. Aqui está a verdade que muita gente evita aceitar. Se você não controla sua atenção, alguém controla por você. Pensa nisso profundamente. Aquilo que domina sua atenção diariamente começa a dominar sua mente. E aquilo que domina sua mente começa a construir sua vida. Por isso tanta gente se sente perdida hoje, porque nunca aprendeu a proteger a própria atenção, nunca aprendeu a ficar em silêncio, nunca aprendeu a pensar profundamente sem distração constante, e sem perceber, foi sendo moldada pelo ambiente. Mas existe um momento específico em que algumas pessoas despertam, um momento em que percebem que não precisam continuar vivendo automaticamente, que podem interromper padrões, que podem reconstruir a própria mente. E tudo começa com consciência. Você observa um hábito, interrompe, observa outro padrão, interrompe também. Pouco a pouco, sua mente começa a sair do estado automático. E então algo poderoso acontece. Você volta a sentir presença, volta a pensar com clareza, volta a sentir controle sobre si mesmo. E talvez seja exatamente isso que estava faltando na sua vida. Não mais motivação, mas consciência. Agora deixa eu te perguntar algo importante. Quantas decisões da sua vida foram realmente conscientes? Sério, pensa nisso. Quantos pensamentos seus são realmente seus? Quantos hábitos você escolheu conscientemente? E quantos apenas aceitou porque todo mundo ao redor também fazia? Talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode fazer para si mesmo hoje. Porque no momento em que você começa a questionar profundamente, você para de ser apenas produto do ambiente e começa a reconstruir sua identidade conscientemente. Mas isso exige coragem. Coragem para abandonar padrões antigos. Coragem para suportar desconforto. Coragem para sair do automático. E poucas pessoas conseguem fazer isso, porque pensar profundamente é cansativo, mas continuar preso também é. A diferença é que um caminho gera crescimento, o outro, arrependimento. Se você realmente entendeu esse vídeo, então percebeu uma coisa: você foi treinado para pensar de determinadas formas, treinado para aceitar padrões, treinado para buscar distração constante, treinado para não questionar profundamente. Mas agora você percebeu, e isso muda tudo, porque consciência quebra condicionamento. Agora você consegue observar sua mente ao invés de apenas obedecer impulsos automáticos. Consegue perceber o que está fortalecendo diariamente, e isso significa que sua vida pode começar a mudar a partir daqui. Não de forma mágica, mas conscientemente. Agora a pergunta é: qual padrão mental você percebe que precisa quebrar hoje? Se esse vídeo abriu sua mente, comenta aqui embaixo. Eu acordei. Quero ver quem realmente percebeu o que está acontecendo. Se inscreve no canal para mais conteúdos que vão fazer você enxergar aquilo que a maioria passa a vida inteira sem perceber. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que ainda estão vivendo condicionadas, sem nem perceber. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou. Agora não é mais sobre seguir padrões. É sobre decidir conscientemente quem você quer se tornar.